Então, cada um, o líder quem é? É quem se posiciona no seu tempo, se posiciona na sua geração, se posiciona na sua vocação e agora, dotado dessa convicção, ele gera, ele ensina. O que a Bíblia traz sobre o tema liderança? É algo que eu bato muito na tecla, porque hoje é um dos meus principais papéis como empreendedor é formar novas lideranças. Por quê? Hoje a gente tem modelos de negócios muito bem consolidados que funcionam, não só pelo cliente, como você estava falando, o atleta, o pai, ele recebe muito bem, até porque são quase 3 mil jovens nos Estados Unidos, então o negócio funciona. Pode ser melhor? Sempre pode ser melhor. Se a gente não tomar cuidado, vem alguém que faz melhor do que a gente. Então a gente tem que estar sempre inovando. Mas o meu principal papel hoje é multiplicar a minha liderança. Porque eu só tenho 24 horas. Eu só consigo fazer até certo ponto. Por mais que eu me torne um pouco mais produtivo, é limitado. Eu trabalho 12, 14, 16 horas por dia às vezes. E eu preciso multiplicar essa minha liderança, ou seja, ter mais pessoas capazes de fazer o que eu faço, alinhados comigo, obviamente, né? Para que a gente possa construir negócios juntos. E esse é um dos meus principais papéis hoje, não só atrair, Alberto, pessoas com os mesmos valores e princípios, ou seja, eu tenho que deixar muito bem claro o que é que eu faço, como eu penso, o que é que eu acredito, como também formá-los e liderá-los para que eles se tornem líderes tão bons ou melhores do que eu. O que a Bíblia fala sobre isso? Sobre o que é que tem que ser feito, pregado, para que exista essa formação de novas lideranças? Ou como é que é vista a liderança através da palavra do Evangelho ali, do livro da Bíblia? Então, as Escrituras, ela traz inúmeros líderes, né? São líderes, mais líderes, né? O Antigo Testamento, líderes, é gente liderando, é mulher liderando, um governo de liderança plural, é liderança, né? Então, a gente tem aí nomes dos mais variados, né? Então, as Escrituras, elas apontam para a formação de liderança, então, a formação de liderança. Agora, o que a gente tem que entender? Porque quando a gente fala de liderança, a gente tem que voltar para a responsabilidade. Não é com o outro. Essa é a fé. A fé é o outro. Então, essa responsabilidade com o outro. Quando a gente fala responsabilidade com o outro, a gente fala de deixar legado. E quando fala de deixar legado, a gente fala de descendência. Isso é eternidade, é a descendência, é a relação geracional com uma visão. É uma visão que não se extingue, ela não termina. Então, cada um, o líder quem é? É quem se posiciona no seu tempo, se posiciona na sua geração, se posiciona na sua vocação e agora, dotado dessa convicção, ele gera, ele ensina. Ele gera ensinando. É a figura do pai. É a figura do cara que tem o sêmen, a semente. Esse é o líder. Então ele é um líder em determinado nicho da sociedade, um líder do negócio, e ele tem o sêmen ali e agora ele reproduz. Como que ele reproduz? Na relação de compromisso. Então liderança, a nível das Escrituras, é comprometimento irrestrito. De morte, sacrificial, porque a liderança é Jesus. Essa é a liderança, da ida para a cruz como um compromisso com um monte de gente que não tem nada a ver com ele, que não é um compromisso consigo. O compromisso que ele tem consigo é com o propósito de amar, que aí entra no propósito, né? Por quê? Porque Deus, lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna.
Então, essa é a liderança do amor. Ele entregou o filho para ele ser essa referência aqui de liderança. Qual a liderança dele? De ir para a cruz, por um propósito, abrindo mão de qualquer coisa que para ele seria agradável. Esse é o pai, o cara que morre pelo filho, o cara que... Então a liderança, ela está no comprometimento. E agora a gente tem também uma liderança que ela não é legítima, porque tudo a gente vai ter aquilo que é legítimo, a verdade, e aquilo que não é legítimo, é mentira. A gente vai ter o Cristo e o anticristo. Né? A gente vai ter sempre essa relação para a gente discernir, porque tem uma liderança que ela influencia, que ela também gera, que é tirana. Porque ela é por interesse próprio, porque ela é por opressão e não por relação. Ela é por relação com o ganho ou com a organização ali. Isso não gera compromisso. Então tu lidera por opressão e o que tu gera do outro lado no liderado é medo. É limitante. É medo e é interesse também, porque assim como tu tem interesse de ser esse líder aí, para deixar as coisas acontecendo e poder mostrar sem nenhum relacionamento de amor, que é o compromisso, ele também vai ser gerado com essa mesma mentalidade. Então a Bíblia diz assim, ó, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então o contrário de amor não é ódio, é medo. Então tu vai gerar... Então é um líder com medo, apesar de ele ter uma posição ali de imposição e de sabedoria, de oratória, de força, né? Porque ele tem força, ele tem poder, mas ele não tem autoridade, porque ele tem medo de perder aquilo ali. Não é um líder sacrificial, não é pai. E aí ele está gerando ali alguém também com medo. E esse cara é interessante, porque esse cara que está ali te admirando e com medo, né? E até te admira, ele quer ser como tu, né? Que te admira ali, mas ele tem medo. Quando der o problema, esse é o primeiro cara que te mata. Porque ele não é filho. Então ele arrebenta contigo. Quando a coisa apertar para ele, porque ele é medroso, ele não é comprometido, tá pro lado dele. Ele vai se assustar, ele não é nem pro mal. É a natureza dele que vai funcionar. Sim. Porque a natureza dele é medo. Então ele vai atacar alguém e ele não vai pensar duas vezes. Agora, se tu gerar no sacrifício, no trabalho, no amor, essa liderança que é um legado que tu deixou, que é um sêmen, uma semente, é o compromisso. Esse cara está comprometido contigo. Esses caras, né? Estão comprometidos contigo e não numa relação ali, como é que se fala? Uma relação... numa relação, como é que se fala? Quando tu bota só os parentes política? Como é que é, Vini? Tu bota só os parentes ali Tem uma palavra que agora me fugiu, que não pode botar o parente no cargo ali. Então, não é nesse aspecto, né? Porque às vezes o cara está comprometido contigo ali, que não é um compromisso legítimo com o legado. Porque quando é que esse cara, tu vê que ele formou líder? Não é quando ele dá resultado. É quando ele gera outro. Quando ele já está dando outro, aí tu vê ali, poxa, esse filho se tornou pai. Esse liderado se tornou um líder mesmo. E por isso que é o cuidado que a gente tem que ter, porque também esse líder ilegítimo, tirano, ele também gera. Então, por isso tem que observar bem como é que ele está gerando, né? É comprometido ou é sem comprometimento? E essa é a grande diferença nas nossas empresas, né? É tu ter colaboradores, que a gente fala, vestir a camisa, né? Esse é um grande desafio que a gente tem, enquanto empreendedores. Gerar gente comprometida, né? A gente fala, eu bato muito nessa tecla também, que é você libertar a pessoa. Libertar para que ela entenda que ela pode crescer, que ela pode virar um líder, que ela pode, inclusive, transformar a vida de outras pessoas através do trabalho dela. E, por ser livre, ela escolhe ficar com você. Porque você tem um compromisso com ela, porque você fez ela chegar até lá e você vai continuar tendo compromisso para que ela continue evoluindo. Diferentemente da maioria das empresas que a estratégia delas é reter. Ou seja, eu vou fazer de tudo aqui para esse cara estar aqui. E aí você não gera liberdade, porque a pessoa está muito mais por medo ali de perder o salário, de diminuir o salário, de perder o emprego, de ficar desempregado, né?
E aí eu quero ficar retendo a pessoa porque ela é boa só. Porque daí tu prostitui a relação. Porque daí tu vai ter que oferecer para ele alguma coisa. Tu vai ter que, né? Ele também vai lidar contigo de forma prostituída. Ele também vai cobrar. Aí a relação comprometeu. Porque no momento que não tiver mais um ganho ali, ele... Mas não tem. Por quê? Porque daí, aonde há interesse, que é a ausência de amor, não vai haver honra. Não há honra. Tu não vai nunca ser honrado. Tu vai ser bajulado. E até reconhecido. E até tu vai cobrar reconhecimento das pessoas. Porque tu é inseguro, tu tem medo. Mas não vai haver honra. E a honra é linda, a honra é de Deus. Não vai haver fidelidade. Não há fidelidade na prostituição. Há lealdade. Um amante, ele é leal ao amante. Um bandido, os caras que assaltam o banco ali são leais ali, não tem lealdade ali, enquanto dá certo. Agora deu problema, não se sustenta. Por quê? Porque não há fidelidade. Fidelidade é coisa de Deus, a honra é coisa de Deus. E é isso que a gente precisa lutar, trabalhar para isso, olha. Que coisa linda chegar no final, meu irmão, né? Que chega no final com um negócio também, o valuation dele lá em cima, coisa, mas honra. O sucesso está na honra. O sucesso não está nos números. O sucesso é tu ver ali, existe honra ali, existe fidelidade ali. Muito bom. Isso é que vai fazer com que a gente descanse na nossa vida. Mas a gente tem que trabalhar para construir isso, olha, porque isso aí é trabalhoso. É tremendo, essa pauta de liderança é tremendo, contribuição enorme. A visão, muito do que eu também acredito, né? Tu acredita, tu fala muito nisso, né? Encaixou o conteúdo assim, exatamente como eu estava imaginando que... eu estou buscando conhecimento aqui, né? Estou buscando sabedoria. Sim, não, e tu já tem adquirido, porque tu vê que... Porque quando a gente fala que tu... Por isso que a gente tem que entender o que é a espiritualidade, né? O que é Deus andando com a gente sempre. Porque quando tu te posicionou, foi para os Estados Unidos, venceu ali aquela barreira daquelas opiniões ali, muito respeitosas, e que tu te voltou contra aquilo ali. Por quê? Porque ele era Deus, era o Espírito Santo já trabalhando naquilo que ele ia fazer contigo. Só que tu ali naquele momento era na ignorância. Hoje os teus olhos têm sido abertos. Hoje tu está começando a ganhar iluminação e clareza para ser mais intencional. O que tu era naquela época? Instintivo, intuitivo. Um guerreiro ali, né? Agora não, agora tu vai ter que ser intencional. Tu vai ter que começar a ser, né? Por quê? Porque Deus te trouxe até aqui.